Alimento espiritual para a honra e glória do Senhor. Gostaria de estar chamando aqui à frente o pregador desta noite, pastor Diogo. Amém, meus queridos? Com as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está este dia que o Senhor ofereceu para nós entregarmos a Ele? Cada dia é uma nova oportunidade que nós temos de entrar em uma esfera diferente. E quando nós falamos de entrar em uma esfera diferente, eu não sei como você reage isso no seu íntimo. Eu não sei se você se convenceu que a sua vida é só apenas você acordar, trabalhar, ter um dia de folga ou outro, resolver alguns problemas da vida e um dia chegar em uma certa idade e esperar a morte. Ou você acha que a sua vida ela se resume no fato de você ser bem-sucedido em algumas áreas da sua vida, seja ela financeira ou seja ela emocional. Mas a vida ela tem um propósito e Deus, quando Ele fez o homem, colocou o homem dentro do jardim, a ideia de Deus era que Deus tivesse um relacionamento com o homem. Deus ele dá uma ordem muito clara para o homem. Deus é muito interessante quando você começa a ler a história de Gênesis e você vê Deus ele coloca todas as coisas do jardim, só que Ele não coloca os animais porque Ele olha, não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para poder molhar as plantas, não tem ninguém para poder dar nome às árvores. Então Ele fala, eu vou fazer o homem. É claro que Ele não fez o homem para a terra, mas Ele fez a terra para o homem. Eu quero que você entenda isso. Deus não fez o homem para os sábados, mas fez o sábado para o homem. E quando Deus ele coloca o homem na terra e dá algumas ordens ao homem, a ideia principal dele é o relacionamento dele com o homem. A ideia principal dele é ele poder conversar, ele poder dialogar, ele poder falar sobre os mistérios da vida. É sobre ele abrir os portais para que o homem conhecesse. Nós não conhecemos Adão como ele era de fato. Quantos por cento ele usava do cérebro dele? Eu só sei de uma coisa, Adão era perfeito. Adão não usava apenas os 5 ou 10% que alguns conseguem usar da capacidade cerebral. Mas era alguém acima da média porque foi o próprio Deus que fez, e Deus fez o homem perfeito. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem entrou em muitas astutícias. Você consegue entender isso? Talvez você olhe assim e fala, não, quando eu nasci, eu já nasci cheio de problemas, eu já nasci já em um lar problemático. Não, eu quero que você entenda. A Bíblia diz que Deus ele escolheu o tempo e as pessoas para você conviver. Quem você é hoje não é culpa do seu professor, não é culpa dos seus pais, não é culpa da sua mãe, não é culpa dos vereadores, deputados, não é culpa dos governadores. Você tomou escolhas a qual você chegou até o presente momento. O problema é quem você ouviu no meio do percurso. O problema é a quem você deu credibilidade, mas a Bíblia ela sempre esteve aberta para você pegar e ler. A Bíblia do tempo que você vive para cá, do tempo que nós vivemos, ela não é algo assim altamente difícil, mas aqui existe toda a nossa trajetória de vida. Aqui tem um livro que conta todos os segredos e exatamente o que o nosso Criador, é um manual do Criador para nós. O que Ele quer de nós, onde quer que Ele planejou para nós chegarmos. Eu pergunto para você nessa noite. Deus colocou Adão em um lugar perfeito. Você acha que foi justo quando Ele colocou uma árvore lá dentro, que Adão poderia comer daquele fruto e perder a santidade? Você acha que Deus ele foi justo quando Ele pegou aquela árvore e deu essa liberdade para Adão correr esse risco? Talvez você já fez diversas vezes essa pergunta para você. Por que Deus colocou aquela árvore no jardim? Eu quero que você entenda nessa noite. Quem pagou o maior preço por Adão ter comido a árvore? Quem pagou o maior preço por Adão ter comido a árvore? Eu te pergunto nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Gênesis. O capítulo é de número 3.
E o verso é de número 6. Aleluia, glória a Deus. Quem pagou o maior preço quando Adão comeu do fruto? Certamente foi Jesus. Certamente foi Deus entregando o seu próprio filho para morrer no lugar de Adão, para morrer no lugar de Eva, para morrer no nosso lugar. Eu quero que você entenda que quando ele se dispôs a correr esse risco, ele confiava piamente ao ponto de entregar a própria vida do filho dele. O amor que Deus tem por Adão e o amor que Deus tem por Jesus não é diferente, é o mesmo amor. O mesmo amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que Ele tem por você, é o mesmo amor que Ele tem por mim, é o mesmo amor que Ele tem por nós. Eu quero que você entenda qual é o tamanho do amor de Deus por você. O problema é o que nós ouvimos falar sobre esse Deus. E quando você desliza, quando você cai, é preciso criar uma casca grossa de orgulho para você poder dizer que é possível viver sem a presença. Porque você acha que é difícil demais de voltar a Ele, que Ele te castigará, que Ele te punirá. O problema foi que quem pregou sobre Deus para Eva foi Satanás. E ela acreditou que o caráter de Deus era aquele. Um ser que escondia algo que mudaria a vida dela se ela quebrasse aquela regra. Gênesis 3, o verso é de número 6. Quem achou e pudesse colocar de pé em reverência a palavra, por favor. Eu já preguei em velórios mais animados do que o povo que está aqui hoje. O que está acontecendo com vocês? Que não está aparecendo na nossa casa, misericórdia. Vamos lá. Vamos lá. Tem portais nos esperando. Tem portais nos esperando. Na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos chegando em lugares inimagináveis. Nós vamos construindo um caminho com Jesus. E não é sobre religião que eu estou falando. Não é sobre igreja, não é sobre essas coisas a qual você criou alguns complexos, você criou alguns preceitos, você criou alguns dogmas. Mas é sobre relacionamento, é sobre vida, é sobre propósito de vida. Gênesis 3, verso 6, se você não achou o livro de Gênesis, você está ferrado, misericórdia. É o primeiro livro da Bíblia, vamos lá. Aleluia. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Todo mundo, coisa linda. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável, para ela se obter sagacidade, tomou do fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia. Ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folha de figueira e fizeram cinta para cobrir. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o convocou, indagando: aonde estás? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Coloca a mão sobre o seu coração nesse momento. Vamos lá. Você que pode e consegue, eleve nesse momento os teus pensamentos a Jesus e entregue a Ele esse momento de louvor. Aleluia. Louve a Ele com seus lábios.
Adore, adore a Ele, adore a Ele. Tem uma canção aí dentro do seu coração que ela quer emanar, ela quer ecoar, ela quer gritar. Vamos lá, vamos lá. Ministra, ministra sobre o seu coração. Tem uma voz profética aí que ela ecoa das extremidades dos seus ossos. Quando ela ecoa, ela vibra, sai um vibrato que mexe com as moléculas, que ela é criativa. Quando nós somos convidados a andar por um caminho estranho, por um caminho que nós não conhecemos, nós somos chamados para andar no caminho da fé. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É hora de colocar em prática tudo que você ouviu nos últimos anos. É hora de você começar a abrir a sua garganta, dando ordem a coisas, lugares. Vamos lá, vamos lá. Tem uma esfera que está sendo aberta aqui neste momento. Tem uma esfera sendo aberta aqui neste momento. Vamos caminhando junto na direção dessa esfera. Ah, Senhor. Vamos lá, você que pode, levante suas mãos. Vamos lá, vamos lá. Em cada abertura da sua mão existe um portal. Quando você abre as suas mãos com fé, você está abrindo um portal sobre você. É profético, eu quero que você entenda. Vamos lá, vamos lá. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Senhor, nós te louvamos, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco de maneira terrível nessa noite. Queremos ser tocados por Tua glória. Queremos passear no jardim de mãos dadas contigo, Senhor. Não queremos se esconder porque nós conhecemos o soprar da brisa que chega juntamente com a Tua presença. Não queremos se esconder nas nossas vergonhas. Não queremos se esconder nos nossos medos. Não queremos se esconder na voz da nossa independência do Teu poder. Nós não queremos aprender a andar sem ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai amado, ficar com sede e fome quando o Senhor parar um segundo de falar conosco. Que a Tua voz ecoe ao nosso coração, nos chamando. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor. Podemos assentar. Vamos lá. O amor de Deus é algo muito lindo e contagiante. Eu não sei quanto você conhece sobre o amor de Deus. E quando fala do amor de Deus parece algo tão engessado, parece algo tão religioso. Toda vez que falava do amor de Deus para mim, eu imaginava um homem entregando um folheto, porque toda vez era pregado assim, Deus te ama, e as pessoas elas já tinham a resposta, eu sei que Ele me ama. Deus ama todo mundo. Mas existe um poder tão grande por detrás dessa palavra, por detrás dessa frase que ficou tão banalizada, sobre o homem conhecer esse amor de Deus. O homem conhece a graça de Deus, sim, é uma forma da manifestação do amor. O homem conhece a misericórdia de Deus, sim, é uma forma da manifestação do amor. O homem conhece a cura do Senhor, o homem conhece algumas outras coisas, mas quando fala do amor a qual você abre uma porta para você entrar, porque existe um diálogo, porque existe uma conversa, porque existe um tocar diferente, porque existe algo que te deixa acima da média, algo que te deixa com poderes
inimagináveis, algo que te deixa com um poder, que faz você dar ordem a essa terra e ela poder te responder. Quando fala do amor de Deus, fala sobre você ser completo, fala sobre você estar repleto, fala sobre você estar satisfeito, fala sobre você entender isso, e você consegue ocupar os 4 cantos, você consegue ocupar todo o espaço do seu coração, como se você não precisasse de aprovação de alguém, como se você não precisasse de saber o valor do dólar, porque você sabe quem está cuidando de você, porque você conhece esse amor de verdade. Talvez seja tão raso ainda o que eu estou falando, ao ponto de você não conseguir entender, ao ponto de nós não conseguirmos entender. Porque com palavras não tem como nós expressarmos esse amor. Estou tentando trazer algo mais palpável, possível, desses últimos dias, para você entender sobre o tamanho desse amor, sobre um Deus que resolveu criar uma terra, criar um lugar gigantesco para encher de pessoas, e Ele ter relacionamento com todas essas pessoas. Dá o poder do homem adorar, criar um ser que pode curar outros seres, colocar um homem na terra que pode organizar problemas que eles mesmos criarão. Você consegue entender? Esse ser todo-poderoso, ele colocou Adão e Eva ali e disse: olha, eu quero me relacionar com vocês, eu vou te dar propósito. Eu não sei quanto tempo Adão e Eva ficou sem pecar. Eu não sei se eles ficaram 1 semana ou se foram anos, até o dia que Eva foi influenciada pelaquela serpente, até o dia que ela estava sentindo só, até o dia que ela sentia que aquilo não era bem o que ela queria para ela, porque até o paraíso pode se tornar um lugar ruim, quando você não entende o seu objetivo, quando você não sabe o seu propósito de vida, quando você não tem coragem de perguntar para Deus quem Ele é de fato e o que Ele quer. Porque se Eva soubesse quem era Deus e o que Ele queria, ela não teria dúvida do que a serpente estava falando, do que Satanás estava falando sobre ela. Sabe por que as pessoas elas caem e não conseguem retornar? É porque elas estão buscando a aprovação de alguém que fale de forma confiável. As pessoas não estão acostumadas com confronto, porque elas estão acostumadas com a inteligência artificial, elas estão acostumadas com o celular que obedece todos os comandos dela. As pessoas estão acostumadas com o controle da televisão, que obedece, e quando está ruim é só trocar algumas pilhas e tudo está resolvido. Mas quando fala de se relacionar com outras pessoas, fala de afiar, fala de você está bem hoje, o outro lado a pessoa não está bem, fala dessa polarização, da outra pessoa jogar o lixo dela sobre você, e você entender que é só uma fase ruim que ela está passando. Porque as pessoas carregam sobre elas os seus próprios valores, e não é um valor bom, mas é um valor que ela cobra. Você não tem direito de agir assim, desta maneira comigo, porque eu já fiz demais por você. Eu já fiz por você coisa que os outros não fizeram, e elas contabilizam essas coisas ao ponto da outra pessoa não conseguir ser humano com ela também. Porque nós estamos em constante aprendizagem. Eu quero que você entenda isso. Quando você entender esses limites, você não vai ficar esperando um perdão de alguém para você continuar vivendo. Porque você vai estar resolvido. Você vai estar resolvida. O problema é que quando você não está resolvido, você vai estar sempre cobrando coisas de pessoa, para que ela pelo menos se sinta tão ofendida quanto você está, para que ela se sinta tão presa quanto você se sente. Porque as pessoas elas têm dificuldade com o desconhecido. Tudo que é desconhecido você não consegue manipular, tudo que é desconhecido você não consegue controlar. Então elas precisam conhecer para poder controlar. Porque as pessoas se afastam de pessoas quando não estão bem. Porque elas entendem que aquela pessoa não está bem, ela às vezes acha que é com ela. E se for com ela e querer se vingar. E se for com ela e querer praticar o mal. Tem alguém aqui comigo? Mas quando você entende quem você é e que nível de porção você está liberando na vida de cada um que passa pelo seu caminho, você não vai andar mais com medo daquilo que a outra pessoa está carregando. Porque você entende que Deus colocou em você é muito maior do que o que tem no mundo.
Porque você entende que Deus colocou um poder e uma porção muito grande dentro de você. O problema é quando você não conhece esse amor de Deus, você tem que ouvir o que os outros estão falando sobre esse amor. Qual é o amor? Deus vai te matar, Deus vai colocar a doença em você. Aí você não está bem, Satanás tem algumas dúvidas, Satanás precisa colocar algumas dúvidas, ele lembra sobre aquilo para você, para poder dizer para você, você vai morrer, Deus está só esperando você escorregar para ele te matar. Aí sabe o que é que você faz? No seu subconsciente, eu preciso de uma proteção sobre esse Deus miserável e ciumento, manipulador, esse Deus que é narcisista. E você agora, de alguma maneira, você vai buscar essa proteção. E se for possível, eu vou buscar nos orixás, eu vou buscar em algum outro guardião, que ele seja o meu intercessor. Vou buscar em um santo, que ele seja o meu intercessor. Eu vou buscar na minha mãe, que é alguém do ciclo de oração, que ela pode orar por mim e livrar a ira desse Deus. Eu vou buscar no pastor, no padre. Vou buscar em qualquer sacrifício para que algo me proteja da ira desse Deus. E as pessoas dentro da religião, as pessoas dentro da igreja, às vezes estão buscando mais proteção contra Deus do que contra o reino das trevas. E minha pergunta para você nessa noite é: quanto você sabe sobre o amor de Deus? Hoje eu te pergunto, Deus, Ele quer te matar ou Ele quer te abençoar? No seu íntimo, responda para você sobre o sentimento que você tem sobre a pessoa de Deus. Quando Adão e Eva caíram, o sentimento deles é que Deus estava procurando para poder matá-lo. Ou às vezes é gerado um sentimento parecido. Qual sentimento é esse? Eu fiz tão mal que eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar para ter Deus. Eu não mereço Deus. Geralmente esse é o pensamento dos legalistas. Aqueles que fazem obra e dizem: eu faço porque eu tenho, porque eu faço. Eu tenho porque eu mereço. Eu tenho porque foi eu que fiz, eu que construí, é eu que preciso disso. E quando você sente esse medo de Deus, quando você sente essa preocupação sobre aquilo que Deus carrega, porque falaram desse nível de amor de Deus sobre você, que é um ódio mesclado com amor. Sabe uma das frases que Satanás mais usa pessoas para poder falar? Deus é amor, mas é justiça também. Eu nunca vi Satanás tanto nessa frase. Porque quando você fala Deus é amor, mas é uma conjunção adversativa. Ele anula tudo que você falou anteriormente. Está dizendo que quando Deus vai aplicar a justiça, Ele deixa de ser amor. Você consegue entender isso? E isso é uma mentira. Deus é amor, e Ele não deixa de ser amor para aplicar justiça. A justiça dele é carregada no amor, a justiça dele é banhada no amor, a justiça dele é completamente amorosa. Aí alguém diz assim: então, como um Deus tão poderoso, um Deus tão cheio de amor, tem coragem de criar um inferno para pessoas? Zeca Pagodinho, um dia ele disse que queria ir para o inferno, porque lá é um lugar que vai ter muita festa, cerveja, alguma coisa, e mulheres, se eu não me engano. E se o inferno for assim? Eu quero que você entenda algo nessa noite. Sabe o que o inferno faz ser o inferno? O inferno, ele é o inferno porque não existe a presença de Deus. Eu quero que você entenda isso. As pessoas acham que o inferno é um lugar com fogo, onde que demônios vão estar dando chicotadas no lombo dos outros. Quero que você entenda que o inferno foi justamente criado para os demônios, não era para os homens ir para lá. Então os demônios não vão estar controlando o inferno, castigando pessoas.
O inferno só é o inferno porque não tem a presença de Deus. E aonde não tem a presença de Deus é um lugar vazio, é um lugar sombrio, é um lugar de escuridão, é um lugar de morte, é um lugar triste. Por mais que seja lindo aos olhos, por mais que tenha festa, por mais que tenha música, por mais que seja agradável ambientemente falando, do ambiente falando, ainda é um lugar que Deus não está presente. Então o inferno é o amor de Deus para aqueles que resolveram viver em um lugar que Ele não está presente e não concorda com a teocracia, com o governo dele. Deus disse, certamente eu criarei um lugar para essas pessoas a qual têm um livre-arbítrio e escolheram a viver longe das minhas regras, não submetendo a minha missão. Esse será o lugar para você. Vocês não precisarão de mim, então pode ir para esse lugar. Vocês mesmos serão juízes, vocês mesmos serão os senhores, mas eu não estarei presente. Não haverá graça, não haverá misericórdia e não haverá amor, porque onde Deus não está, é impossível estar o amor, porque o amor é uma ação de Deus. O amor é um atributo de Deus. Espero que você esteja conseguindo entender essa mensagem. Talvez enganaram você em algumas coisas. Quero que você entenda isso de forma muito clara. O lugar de relacionamento com Deus, ele é hoje, ele é agora. O amor dele é algo assim surpreendente. Quando você encontra um homem como Davi, um homem segundo o coração dele, que praticou tantos, deu tantos moles, falhou em tantas coisas, mas ainda era um homem segundo o coração de Deus, é porque você não via um Davi negociando. Sim, quando ele caiu com Betseba, ele demorou cerca de 9 meses para poder se arrepender, de 6 meses a 9 meses para se arrepender. Eu não sei há quantos anos você está escondendo um pecado. Eu não sei há quantos anos você já aprendeu a andar. Quantos anos você já aprendeu a caminhar sem ouvir a voz de Deus? Talvez geograficamente a extensão sua é muito maior do que o jardim que um dia Adão estava. E toda vez que você sente o soprar, e aquele soprar pode ser a presença dele, você se esconde. Muitos anos depois da queda de Adão e Eva, Deus ele quer se revelar para o povo, e o povo diz bem assim: nós temos alguém para poder ser o nosso porta-voz. Sabe o que eles diziam? Fala tu, Moisés, não nós. Porque a presença era tão grande que eles morriam de medo sobre aquele amor que ele ouviu daquele Deus, não era suficiente para eles, ao ponto de eles terem medo. Então eles se prostravam, colocavam o rosto dentro da areia, eles ficavam amedrontados, e deixava que Moisés ia lá falar, representar. Um dia Deus faz um teste com Moisés. Moisés, você é grande hoje, você é poderoso, todo esse povo te segue, todo esse povo te ama, você tem poderes, eu entreguei poder a você. Pode ir sozinho, eu mandarei anjos para poder estar com vocês. Moisés falou: nós não sairemos daqui sem a tua presença. Nós não daremos um passo daqui sem a tua presença. Sem o Senhor não irei para lugar algum. Deixa eu aqui, eu morro no deserto, mas se for aqui que o Senhor vai ficar, é aqui que eu morrerei. Você consegue entender sobre você também conseguir devolver esse amor para Ele? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará até vós. Ame a Deus, e Ele não te amará. Não é assim. O amor dele é incondicional, mas o amor dele vai fazer com que Ele se revele mais para você. Porque o amor é uma das maneiras de você conhecer as faces de Deus. O amor é uma das chaves para você entrar em portas, porque o amor ele vai te lapidar. O amor ele vai pedir coisas que você jamais conquistaria sem ele. Mas você vai entender, e quando você entende que foi ele que te entregou, você não terá problema em dar. Você vê um Deus pedindo para um homem já avançado de idade, o seu único filho. E aquele homem disposto, porque ele conhecia a grandiosidade do amor desse Deus. A fé de Abraão estava na ressurreição de Isaac. Você consegue entender? Lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que Abraão acreditava que Isaac ressuscitaria das cinzas.
Logo depois que ele matasse Isaac e cremasse ele, certamente ele ressuscitaria novamente. Ele tinha tanta fé no amor de Deus, ele confiava tanto na promessa de Deus, que ele falou: estou disposto, eu não negociarei com esse Deus. Quando ele está disposto a matar, Deus fala: pare, eu agora sei que tu me amas. Eu agora sei que você não negociará. Eu agora sei que você está disposto. Eu agora sei que não errei quando eu entreguei essas nações por inteiro a você. Quando eu disse que você seria o pai da fé, quando eu te entreguei todo esse povo, quando te usam como referência sobre o meu amor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Se você conseguisse entender quão é absurdo você viver nesse silêncio que você está vivendo, sem ouvir a voz dele no jardim, sem ouvir a voz dele de relacionamento, sem se posicionar. Mas a pergunta de Deus para Adão é: onde estás? A pergunta de Deus para você nessa noite é: onde estás? Será que vale a pena tudo isso que você está conquistando sem a minha aprovação, sem a minha presença? Será que está valendo a pena tudo isso que você está perdendo também? Porque não é só sobre conquista, mas também é sobre perdas. Tem pessoas perdendo amizades, tem pessoas perdendo relacionamento com família, tem pessoas se isolando, tem pessoas se escravizando. O amor, ele não é medido pelas suas palavras, o amor é medido pelas suas renúncias. Tem pessoas que estão dispostas a renunciar 10 horas longe da família, mas não, eu estou fazendo por vocês. Não, você não está fazendo por vocês, você está fazendo pelo seu nome, você quer ser grande. Para isso você está renunciando à sua saúde, para isso você está renunciando o seu tempo com pessoas. Você está renunciando à presença para ficar preso dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa. Tem alguém aqui comigo? Você está se tornando frio espiritualmente. No reino espiritual as pessoas não podem contar com você. Porque quem tem muita utilidade na terra não tem utilidade nenhuma no céu. Quem é muito útil na terra não tem utilidade para o céu, porque você vai ter que estar ocupado para alguém. Eu quero que você entenda isso. Ou você vai estar ocupado demais para Deus, ou você vai estar ocupado demais para o mundo. Você não vai conseguir essa dualidade, não. Um dia perguntaram: Leonardo Ravenhill, qual é a sua maior ambição? Ele respondeu: a minha maior ambição é estar na lista dos 10 mais procurados por Satanás na terra. Um dia perguntaram a W. Toze: qual é a sua maior ambição? Ele respondeu: a minha maior ambição é ser o homem que mais adorou a Deus enquanto vivo. Eu te pergunto hoje, qual é a sua ambição? Aí você vai dizer: eu sou tão humilde que eu não tenho nenhuma ambição. Talvez você não tenha propósito de vida, mas ambição você tem. Talvez a sua maior ambição é ficar deitado em um sofá, passando o seu dedo sobre a tela de um celular, com paz e que ninguém te perturbe. A minha maior ambição é ganhar muito dinheiro no tigrinho e ficar lá sentado no sofá, só vendo a vida passar. Porque o mundo te condicionou a isso. Talvez você não vai ter coragem de confessar isso com os seus lábios, mas o que vale é as suas atitudes, o que vale é as suas ações. Você acha que existe um homem bonito e fiel o suficiente para poder mudar a sua vida e você não precisar de mais nada? Você acha que existe uma mulher linda e fiel o suficiente para nunca mais você precisar de nada nessa vida? A sua vida não se resume em um relacionamento sexual, a sua vida não se resume em um trabalho que te pague um salário suficiente para você não precisar de mais nada nessa vida. A sua vida não se resume em diplomas que você pode ganhar com bacharelado, com PhD, ou seja lá, com mestrado, doutorado ou o que for. A sua vida não se resume em você sendo um pastor de muitas ovelhas.
A sua vida não se resume em você gravar um disco de sucesso, ou você ser alguém com maior número de views no YouTube, ou seja, algo do tipo. A sua vida se resume no amor de Deus. No que Ele disse, porque Ele criou para você ser. Na medida que Ele colocou exata no seu coração, e você conseguir viver nesse nível, não é sobre você gastar a sua vida, gastar a sua saúde, para um dia você ter um diploma, ou você gastar a sua vida, gastar a sua saúde, para poder dizer, aquela casa foi eu que comprei, ela não é nem sua, para de pagar o IPTU para você ver o que acontece. Pare de pagar o IPVA do seu carro para você ver o que acontece. Você não tem nada nessa terra. Deus olha para Adão e diz: Adão, você sofrerá trabalhando, você cansará. Até um dia que você vai voltar para o pó. Porque você veio do pó e do pó voltará. Deus amaldiçoa o homem quando Ele fala isso. Quero que você entenda isso. Mas no meio desse percurso existe algo muito gostoso a ser vivido. Existe um relacionamento para ser vivido, existe algo para ser vivido. Quando Deus ele pergunta onde estás para Adão, Ele não estava falando sobre o lugar geográfico de Adão. Ele não estava falando onde que Adão, qual cidade, não era sobre qual estado Adão estava. Mas Ele fala sobre a localização espiritual de Adão. Adão, o que você fez da sua vida? Adão, por que você foi tão cego a esse ponto de rejeitar o meu amor e apenas bloquear aquilo que eu disse que não era para você fazer? Para Adão Ele disse: não coma desse fruto. E para você, o que foi que Ele pediu? Porque Deus te pediu algo, eu quero que você entenda isso. Neutro você não está nessa noite. Sem saber quem você é de fato, você não está nessa noite. O problema foi as negociações que você fez no trajeto. O problema foi a recalculação de rota que você fez. Uma rota onde que Deus saísse do seu caminho. Mas vamos lá, tem algo precioso a ser falado. Às vezes eu falo sobre você se relacionar na madrugada. Às vezes eu falo sobre você ajoelhar. E as pessoas planejam sobre essas coisas. E elas querem no fundo isso. Mas quando chega a noite, vem uma flecha de dúvida sobre ela. Será que Deus te ouvirá? Será que Ele está lá te esperando de fato? E talvez até você vai. Talvez até você ajoelha. Mas você não sente nada acontecer. Porque você vai por um caminho de dúvida. Você vai por um caminho de medo. Você vai às vezes carregado de espíritos sombrios. Porque nem coragem de pedir uma oração por libertação às vezes você tem. Porque é preciso passar uma imagem de alguém resolvido. Que é preciso passar a imagem de alguém que tem muito tempo de igreja. Eu sei muito. Eu já fiz muito. Quando o filho pródigo peca e ele cai, ele volta para casa. Ele diz: eu quero ser um escravo. Por que escravo? Porque não é mais sobre a minha posição social dentro da casa. É sobre estar perto do Pai. É sobre estar perto dele. É sobre pelo menos ouvir a voz dele, pelo menos ouvir a ordem dele. Eu quero só estar ali pertinho. Mas o amor do pai era gigante. Ele não imaginava que o amor daquele pai era tão grande. Porque no fundo ele falava: não, eu não perdoaria o meu filho se ele fizesse isso comigo. Então jamais eu posso esperar esse perdão do meu pai. Mas eu estando perto ali está bom demais. E quantas pessoas tinham ministério de pregadores, quantas pessoas tinham ministério de cantar, e hoje diz: não, eu só quero apenas estar perto do pai, eu não quero mais ter compromisso com a igreja porque eu falhei. E Deus está dizendo: você não tem utilidade se você apenas quer estar perto. Porque não é sobre apenas estar perto, é sobre ter utilidade. Eu te fiz para isso, eu te conduzi para isso, eu te chamei para isso, eu te ungi para isso. É sobre estar ativo de novo. Ele falou: ei, você não pode ser servo, você é filho. Então tragam de novo vestes novas para ele, traga o anel de novo, traga a sandália e faz uma festa. No coração ele diz: eu não mereço nada disso, eu não sou digno de nada disso, mas eu não posso rejeitar o amor do Pai, eu não posso rejeitar esse amor tão grande, eu não posso rejeitar essa esfera.
Sabe, o pai tão resolvido, ele não parou para dizer assim, não, eu não vou fazer isso porque vai magoar o irmão mais velho, orgulhoso, cheio de preconceito, cheio de dogmas, cheio de sofisma. Não, ele falou, eu farei a festa. Mesmo que ele não entre, eu sairei para poder falar com ele. Tem alguém aqui comigo, por favor. Por favor, por favor. Se você entender esse amor, essa grandiosidade, se você entender esse abraço dele, se você entender como ele quer te usar novamente, se você entender como ele quer ter relacionamento novamente, se você entender isso, aquele sacrifício de Paulo na prisão não era nada difícil, porque Deus estava com ele. João preso na ilha de Patmos não foi nada difícil, porque Deus estava com ele, ele sabia que Deus estava com ele, ele conversava com Deus, ele era abraçado por Deus. Sabe por que para você é difícil ministrar e depois você ser perseguido? É porque você consegue ministrar sem a presença de Deus. Sabe por que você às vezes desiste de um diaconato? É porque você consegue ser diácono sem a presença de Deus. É por isso que as perseguições te param. O problema é que as pessoas aprenderam a fazer sem a presença. Por isso que você não consegue entender na sua mente pequena como aqueles homens entravam no Coliseu e viam os seus filhos sendo comidos por leões. E mesmo assim eles glorificavam a Deus. Eles tinham tanta convicção da glória. Você acha que é apenas uma frase bonita que Paulo escreve? A ausência desse corpo é presença da glória? Ele vivia e aguardava, ele esperava por isso. Esqueci o nome do pregador, que ele atravessa toda a Inglaterra, ele era um grande evangelista. Ele estava em um estado terminal de vida. E ele passa assim, ele vindo de trem, voltando para a casa dele. Tem vários cartazes, nós estamos orando por você, você vai ser curado. Quando ele chega na casa dele, tem um povo orando, clamando pela vida dele. Ele vai lá e grita, por favor, parem de orar para eu continuar vivo. Vocês estão atrapalhando de eu me encontrar com o meu Criador. Vocês estão retardando o meu encontro com o meu Deus. Isso é convicções. Isso é convicção de vida. Isso é você saber que você já caminhou. Isso é você saber que você já combateu um bom combate. Mas quando, para você tem medo de morrer, porque uma empresa dos seus sonhos vai te chamar mês que vem. Quando você tem medo de morrer porque o seu casamento está marcado para o mês que vem. Quando você tem medo de morrer porque alguns eventos da sua vida vão acontecer logo. Você ainda não tem propósito de vida. Quero que você entenda, talvez você escute isso de forma muito radical. Não é sobre essa polaridade de vida que eu estou falando. Não é sobre esse ponto de vista humanista que você está ouvindo. Não é sobre isso. Quero que você entenda que você pode tudo, mas Deus te limitou a algumas coisas. E você sabe especificamente que Deus, Ele te limitou. Você sabe quais são os seus deveres. Você sabe que vai existir circunstâncias, mas existe um dever. Existe algo a ser feito, existe uma decisão a ser tomada. Estou encerrando. Aonde você se encontra? Aonde você está? Porque as promessas de Deus ainda não aconteceu na sua vida? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Eu preguei algum tempo atrás aqui e falei que a primeira pergunta da Bíblia é: aonde estás? É Deus perguntando para o homem: aonde estás? É a primeira pergunta do Velho Testamento. É Deus perguntando para o homem: aonde estás? E a primeira pergunta do Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 2, verso 2, é os homens perguntando: aonde estás? É o que os magos perguntando: aonde Jesus está? Porque no Velho Testamento Deus estava procurando o homem, mas no Novo Testamento agora os homens estão procurando Deus. Você consegue entender? Talvez você está perguntando: Deus, aonde você está de fato?
E Deus, Ele está dentro de você, Deus está puxando você esses dias. Ele está gritando de todos os ventos, de todos os lados. Tem um som profético gritando na sua direção, dizendo: acorda, desperta, está próximo. E eu não estou falando nem sobre a vinda aqui, isso está mais que próximo. Mas estou falando sobre a sua vida de relacionamento, estou falando sobre o Espírito sendo derramado sobre a carne, estou falando sobre o poder que está por vir, estou falando sobre o cabode, estou falando sobre a bomba espiritual que vai ser explodida. Onde nós vamos caminhar nessa direção, uma direção profética, uma direção que pessoas vão entregar coisas, porque ela vai apenas querer estar vivendo nessa esfera, aonde que vai existir uma pregação de amor vivida pela sua vida, e não vai ser com palavras, vai ser com as suas atitudes. Vão olhar e vão falar: ainda é possível alguém amar tanto assim? Ainda é possível alguém ter esse nível de amor? Deus está te resgatando das suas próprias loucuras. Deus está resgatando pessoas das próprias loucuras. Está trazendo para um tempo de sobriedade. Está trazendo sobre um tempo de iluminação, sobre um tempo de clareza, sobre um tempo de revelação. É por isso que tudo está se afunilando assim. Sabe o que eu tenho para falar para você, para encerrar? Adão pecou ou não pecou? Sim, pecou. Deus sabia que Adão pecou ou não? Sim, ele sabia. Todo dia tinha um encontro no final da tarde com Deus e Adão. Mesmo Deus sabendo que Adão pecou, Deus cancelou o encontro no final da tarde, sim ou não? Não, ele não cancelou o encontro. Ele foi se encontrar com Adão caído. Mesmo Adão se escondendo entre as árvores do jardim, ele gritou com uma voz de trovão, com uma voz de muitas águas: Adão, onde estás? Eu imagino Adão se encolhendo todo, se escondendo atrás das árvores. Até a hora que ele atravessa os olhos dele com o olhar de Jesus. Ele fala: Senhor, eu estava nu. Aí Deus vai lá e faz uma pergunta para ele: Adão, quem disse que você estava nu? Eu gosto demais disso, porque isso mexeu comigo desde a primeira vez que eu li. Deus só estava fazendo uma pergunta para Adão: Adão, quem você está ouvindo agora que não fui eu que disse isso para você? Quem está falando ao seu coração agora, Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste me persuadiu a comer este fruto. Eu quero que você entenda que a ordem e o limite que Deus deu a você, ele pertence a você. Quando Deus falar algo para você, outros vão poder fazer aquilo que Deus pediu para você não fazer, e talvez para eles não será pecado, porque foi um limite de Deus posto a você. E as pessoas vão convencer a você a dizer que Deus estava errado. Tem coisas que vai ser específico para você, eu quero que você entenda isso. O problema de Deus não era com Eva. Deus não limitou Eva, Deus não limitou a serpente. Deus limitou Adão. Você pode tudo, menos o que Deus limitou você. Mas o principal de tudo isso é você entender que Deus não cancelou o encontro no final da tarde. Deus não virou as costas para você. Deus te espera todos os dias no mesmo lugar. Deus te aguarda todos os dias no mesmo lugar. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé.